Então, beleza, agora aqui a gente corta e aí vamos lá. Capítulo 1, claquete, valendo. Foi som, foi câmera, começou. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder ir falando sobre algumas coisas e ter como ir acompanhando. Eu preparei aqui um ponto de partida, porque hoje a gente vai falar sobre a representação da nossa classe, né, que é a classe trabalhadora, no cinema. Então hoje eu vou me focar bastante assim no cinema nacional, para a gente poder entender. São só reflexões, claro, eu não sou nenhum pós-doutorando no assunto, são reflexões de um realizador, né, audiovisual, que se preocupa com essa questão, né, de como estamos sendo representados e o que é que tudo isso quer dizer para a nossa própria classe, né, como essa representação interfere, né, nos nossos hábitos, costumes, no jeito como a gente pensa e como a gente se vê, né? Então, para comecíssimo, a gente vai falar de um filme que ele não existe mais, porque ele se perdeu. Aí é um filme de 1923, é um curta-metragem que se chama Augusto Aníbal Quer Se Casar, do diretor Lulu de Barros, né? E que, basicamente, a história se passa no Rio de Janeiro, né, dos anos 20, e é a história de um beberrão carioca que ele quer se casar a qualquer custo, e o que as mulheres da praia, que ele sempre assedia e que ele está sempre dando em cima de todas elas, decidem aprontar com este homem e pregar uma peça nele como resposta a esses assédios. E fazem com que ele, num dia de porre, se case com uma mulher trans. Eu acho que esse filme, para a gente começar com ele, com esse curta-metragem, eu não expliquei por que ele desapareceu, né? É porque os rolos do filme se perderam, pegaram fogo, só tinham 2 cópias, e hoje tudo que você tem são cartazes do filme, algumas fotos de making of, como essa daqui que a gente está vendo, né? É, Só confirmar, tá todo mundo vendo minha tela? Tá tudo certinho? Sim? Tudo certo. Quando eu passo Sim, assim o mouse, vocês veem o movimento dele também, Gelas? Sim. Ó, sim. Ok, vocês estão vendo que isso aqui é uma foto de making off, com a maquiadora arrumando os personagens, né? Eu acho que esse é um filme, para a gente falar do nosso cinema e da nossa representação de classe, um bom exemplo. O que sobrou dele são só comentários, críticas, coisas que estão em hemerotecas, na Cinemateca, né? Você vai ter informações sobre esse filme ainda. Por que eu acho que ele é interessante? Porque a peça que as mulheres pregam é fazer com que este homem se case com uma travesti, né? Como resposta a esses assédios. Então eles aproveitam que o homem está bêbado, apresentam essa mulher, uma mulher linda, fenomenal, e quando ele acorda no pós noite de casamento, noite de núpcias e tal, essa mulher, que é a Darwin, né, é a primeira mulher trans a aparecer num filme brasileiro, ela tem um comportamento masculino, né, começa a agir como se fosse um homem, né, um homem cisgênero na frente dessa personagem. E por que escolher esse filme? Porque nos anos 20, onde a indústria cinematográfica está tentando se consolidar, ele está se formando, são os primeiros filmes brasileiros, né? Então, esse experimento de curta-metragem, ele já vai apresentar a classe trabalhadora dentro de uma comédia a partir da ideia de escracho, né? E a ideia de escracho, da comicidade barata, vulgar,
ela vai atravessar muito dos comentários e dos debates que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, eu vou interromper aqui um pouquinho, vou voltar aqui para nós, para poder começar esse debate de um ponto de vista aqui, não um ponto de vista, mas um lugar que eu acho que é inicial e necessário, para a gente poder entender o que vai estruturar esse nosso encontro. Que reflexões são essas que eu estou propondo para a gente hoje? É basicamente dizer que todo cinema, ele é ideológico. Todo cinema é ideológico. Porque, na verdade, toda obra de arte, ela é ideológica. Para a gente poder dizer isso, vai ser muito importante a gente refletir sobre o que é ideologia. Então vamos pegar lá da estrutura básica mesmo, assim. A ideologia, vamos dizer assim, para o filósofo francês, o Destutt de Tracy, que é do século XVII, que é a primeira pessoa que vai levantar essa ideia, né, do que pode ser, o que é a ideologia, ele diz que é a origem das ideias humanas, as percepções sensoriais do mundo externo. Tá? Então, ou seja, a origem das ideias humanas, né, diante dessas percepções sensoriais do mundo externo. Né? E depois você tem uma atualização dessa compreensão pelo Marx. Né? E o Marx ele vai dizer que, eu até anotei aqui para não falar errado, tá? Que a ideologia é a totalidade das formas de consciência social. É a totalidade das formas de consciência social. Ou seja, eu vou tentando sempre simplificar, porque eu preciso simplificar essas ideias, inclusive, para mim mesmo, né? Porque eu acho que elas se apresentam sempre de um jeito muito complexo, mas o que elas estão falando é muito prático, assim, é muito o que a gente vive no nosso dia a dia, certo? Então, ou seja, é tudo que a gente tem de consciência social, é ideologia. Toda consciência social é uma ideologia. Então é o que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico da classe dominante, ou seja, dos ricos, né? Dos ricos que eu digo, ricos milionários mesmo, aqueles que movem o mundo, né? Os donos das maiores fábricas desse planeta, esses ricos milionários mesmo, né? Então essa é a classe dominante. E a ideologia também é o que expressa os interesses revolucionários, ele usa essa palavra, revolucionários, da classe dominada, ou seja, é todo mundo que trabalha. Então não importa se você está numa situação de mendicância, morando na rua, sem ter o que comer, ou se você é um médico que recebe 15 salários mínimos, um engenheiro. Você ainda é parte dessa classe dominada. Né? Porque você não determina os caminhos de fato da nossa sociedade. Você não tem esse poder. Né? Quer ver um exemplo? É dizer que entre um miserável e uma pessoa de classe média alta, ou um pequeno burguês, né, que é como chama, assim, teoricamente seria o mais correto, tá tudo igual porque a diferença só vai ser que quanto mais pobre você é, vou usar carro, uma coisa muito da nossa vida, assim, carro, como exemplo. Quando você é muito pobre, você não pode escolher ter um carro porque você não acessa isso, você não vai comprar um carro, isso não vai fazer parte da sua realidade. Quando você é de classe média alta, pequeno burguês, a única diferença de fato que vai ter entre isso daqui é que você pode escolher o carro que você quiser, certo? Daí, um andar muito, muito, muito acima, que a gente vai chamar de classe dominante, na verdade, quem vai dizer classe dominante é o Marx. Classe dominante é aqueles que vão determinar quantos carros vão ser produzidos nesse planeta, por exemplo. Ou seja, eu só posso, no máximo, batalhar para poder ascender e um dia poder escolher se eu vou ter carro ou não e qual carro eu vou ter, certo? E a burguesia é que vai determinar, por exemplo, quantos carros e como eles vão ser.
se eles vão ser carros ecológicos, se eles vão ser elétricos ou se eles vão ser a partir da exploração de uma coisa altamente destrutiva para o nosso planeta, como o petróleo, por exemplo. Se isso for mais lucrativo ou menos lucrativo é o que vai determinar as escolhas dessa burguesia. Ou seja, não tem nada a ver com o coletivo, né? Não são escolhas coletivas, são individuais que pertencem a uma classe. Por isso que ela é chamada de dominante, porque ela domina toda a estrutura, ela decide os caminhos da humanidade, né? A partir dos seus interesses. Então, o que acontece? Já para a gente poder entender ideologia e conseguir entender a ideologia na arte e entender a ideologia no cinema, né? A gente vai ter que entender que tem um resumo que eu acho que tem um resumo que simplifica bastante isso numa frase desse mesmo filósofo economista, que é o Marx, que ele vai dizer que as ideias dominantes de uma época, elas pertencem às ideias da classe dominante. Porque se essa classe dominante ela define os rumos da sociedade, ela diz qual é o caminho que a gente vai tomar, independente da nossa vontade, não importa se eu quero carro, se eu quero que sejam produzidos 50 bilhões de carros nesse planeta a ponto de destruir tudo, ou se, não importa o meu querer, o seu querer, não importa o querer da nossa classe, certo? É a classe dominante que determina. Logo, todas as ideias, todos os ideais, né, vai estar imposto também em todos os sentidos, objetivos e subjetivos, ou seja, aqueles que objetivo é eu olhar para isso daqui e saber que isso aqui é um celular. O subjetivo é eu pensar que este celular poderia ser um iPhone, porque me faria parecer uma pessoa mais importante, por exemplo, entende? Né? A diferença entre a objetividade e a subjetividade. A objetividade é aquilo que é palpável, a gente está vendo, né? A subjetividade é aquilo que a gente está só pensando. Então, essa classe, ela também tem poder sobre essa subjetividade, né? E aí ela vai fazer isso com um montão de instrumentos, certo? E o audiovisual é um dos maiores instrumentos para isso, né? Se não é o mais forte, o mais potente de todos. Como a gente vê na publicidade, a gente não é super convencido, quem que nunca aqui, sei lá, achou que tal produto poderia ser muito superior ao outro, de marca diferente, porque aquela marca se vendeu de um jeito muito bom, né? Sem sair muito da ideia, mas quando você escuta assim, quem é da minha época, tá? Não é assim uma Brastemp, né? Por exemplo. Isso deixa uma marca profunda na gente, né? Então, e quem que construiu aquilo? O audiovisual, a publicidade, né? As imagens, né? A construção das imagens. O cinema, mesma coisa, né? O cinema, ele constrói imaginário junto com a gente, né? Ele espelha uma sociedade, mas ele também dita como essa sociedade deve ser de alguma forma, né? Tudo isso para a gente, agora voltando para o ponto inicial, para dizer, todo cinema é ideológico. E aí, para simplificar ainda mais, o que eu quero dizer com isso? Não importa se a gente está falando de uma comédia romântica que te parece super ingênua, ou um filme que fala sobre a Revolução Cubana. Não importa. Os dois são ideológicos. Porque os dois, tanto a comédia romântica quanto um filme sobre a Revolução Cubana, ele está expressando, ele está trazendo, expressando ideias, ideais de uma época, né? Tudo aquilo que a gente viu que quais são os conceitos de ideologia. A ideologia vai estar em tudo. Então, no cinema ela também vai estar, certo? Mas a diferença mais forte que vai ter aí para a gente refletir é que uma ideologia ela já está dada como algo natural, tá?
a gente, de alguma forma, já naturalizou uma das ideologias que a gente tem, porque é a ideologia da classe dominante. Então, se numa comédia romântica, por exemplo, eu vejo ali uma relação, uma expressão que às vezes a gente usa, parece confusa ou complicada ou tal, mas é muito simples, que é status quo, né? Status quo, ou seja, a estrutura da sociedade tal qual ela se estabelece e não é questionada de forma alguma porque aquilo tem uma força muito grande. Exemplo, status quo. Um casal é o quê? Ele é formado a partir do quê? De um homem e uma mulher. Né? Qual é a função de uma mulher na sociedade? Gerar filhos e cuidar da família. Isso é o status quo. Quando você vem e diz assim, não, calma, um casal também pode ser formado de duas pessoas do mesmo gênero. Né? Se elas se amam, é um casal. Você está rompendo com o status quo, certo? Se você diz assim, não, calma, tudo bem, tem uma questão biológica, a mulher ela nasce com útero, sim, quer dizer, nem todas, né, nascem com útero, mas é mais predominante você ver isso. Uma mulher cisgênera, ela vai ter o útero, ela tem a capacidade, né, a possibilidade, não todas, mas é comum isso da mulher, é da natureza biológica dela, poder ter um filho, mas nem toda mulher tem que ter filho. Porque isso tem que ser uma decisão dela. Se ela não quiser, ela não precisa ter filho. E não necessariamente o papel social dela precisa ser cuidar dos filhos e cuidar de uma família. Né? Tudo depende muito mais do desejo individual dessa mulher do que qualquer outra coisa. Você está rompendo com o status quo, certo? Mas não tem uma ideia que já está naturalizada na nossa cabeça? A gente já olha para uma situação e pensa, não, é assim que é, certo? Então, a ideologia da classe dominante, dos ricos milionários, ela já está imposta para a gente como algo natural, certo? É um pressuposto básico. Por quê? Quando você olhar e pensar assim, ideais de beleza, a gente falou sobre isso num encontro uma vez, né? Acho que no nosso primeiro encontro, que é ideal de beleza. Esse ideal de beleza, ele vai, de alguma forma, ele vai expressar a imagem e semelhança dessa própria classe dominante. Né? Então, o que é a beleza? A beleza ela tem cor. Né? Falando assim, do belo, uma pessoa bela. Essa pessoa bela ela tem cor. Né? Ela tem traços. Quando a gente pensa no belo dentro desse status quo, esse belo ele não é qualquer belo. Ele é um branco europeu, né? Já totalmente pré-formatado. Isso é um exemplo simples. Depois, quando a gente vai pensar assim, o que é bem-sucedido? Uma pessoa bem-sucedida já está dentro também de um status quo. O sucesso ele está ligado a uma carreira profissional que te dá muito dinheiro. Né? Isso é uma ideologia. Né? Em todas as relações individualizantes, ou seja, que me faz pensar somente em mim, nos meus ganhos, nos meus lucros, por exemplo, é uma coisa que está bastante naturalizada para a gente. O capitalismo mesmo é uma expressão totalmente naturalizada de modelo de economia. Né? A ponto de você falar de outras tentativas, outras experiências de modelo de economia como algo extra comum, assim, como algo fora, né? Porque o dentro, vamos dizer, o que é natural é as coisas como já estão. Por exemplo, eu moro na região central da cidade de São Paulo e para eu ir até uma padaria comprar pão, eu tenho que pular na calçada algumas pessoas que estão dormindo, comendo ali. Isso é uma coisa que é dada como natural já, certo? Tudo isso são exemplos que eu fico dando só para a gente entender o que eu quero dizer quando eu digo todo cinema é ideológico, mas algumas ideologias já estão naturalizadas, para ficar bastante claro para a gente, como grupo, pensar sobre isso.
né? Sobre o que a gente está naturalizando e o que a gente poderia estar desnaturalizando, certo? Então, a síntese de tudo isso que eu disse não importa se é uma comédia romântica, certo? Que está ali dizendo, é uma comédia romântica de uma garota apaixonada por um homem hétero, branco, cisgênero, esperando que ele venha e a salve de um grande conflito, né? Que ele venha e a liberte de uma grande dor, que é a vida, né? Entrando num lugar mais filosófico, porque ela sozinha, ela por si só não é capaz, ela não é autossuficiente, porque afinal de contas ela é uma mulher. Então ela depende de um homem para resgatá-la, salvá-la. É a ideologia do príncipe, né? Tem ideologia, né? Então a partir disso, eu acho que a gente já se alinha aqui no tipo de análise de discurso e de conteúdo que eu vou começar a colocar aqui para gente. Que quando a gente começou a falar aqui do filme de 1923, do Lulu Barros, certo? Então, a gente voltou aqui, né, para uma primeira representação, assim, da classe trabalhadora, né? Esse filme, ele não mostra a burguesia, né? E todos os relatos que a gente tem, ou seja, eu disse, né, é um filme que a gente não conseguiu assistir, esse filme não consegue mais assistir, porque ele não existe simplesmente mais, as 2 cópias que existiam foram queimadas, se perderam, né? Mas que, de qualquer forma, todos os relatos que se tem, a sinopse do filme, o que se sabe sobre o filme, é que ele já é uma representação de uma classe trabalhadora totalmente caricata, né? Pensada de um jeito muito distante do que de fato pode ser essa classe trabalhadora no sentido dos seus conflitos, tá? Dos seus conflitos reais, do que realmente lhe coloca dentro de tais situações. Então, se esse filme ele já vem, por conta da época que ele é produzido, carregado de um machismo e, principalmente, de um grande ato de transfobia, né, que é você colocar a relação de um homem cisgênero, heterossexual, com uma mulher trans, como um castigo, como uma piada, né? Um castigo que as mulheres cisgêneras aplicam a ele, por ele não ser um homem bacana, a gente já está falando de um grande ato de transfobia. E aprofundando mais isso, a comicidade, ela não está aqui para revelar e estar a favor, no sentido de, a favor que eu digo, não é no sentido maniqueísta de bem e mal, ou alguma coisa assim, mas a favor no sentido, a favor das lutas que essa classe trabalhadora precisa travar para se libertar. E este é o grande ponto de todo o encontro, de tudo que eu quero falar para vocês, que quando a gente está a favor da libertação da nossa classe e quando a gente pode não estar a favor dela, estando consciente ou não, né? Ou seja, alguns pensadores, assim como o Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, e outras pessoas assim, trazem uma ideia de arte para a gente que vai dizer assim, se a arte ela não puder ser o ensaio dessa libertação que a nossa classe deseja, de nenhuma forma ele pensa nessa libertação na nossa classe, ele só reproduz, a obra de arte só reproduz aquilo que aprisiona essa nossa classe, né? A essa situação que é dura, assim, todo mundo aqui que tá agora com a gente aqui nessa live, participando, sabe o que é um busão apertado, de Santo André até o centro, né? Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe o que é o SUS e o que ele realmente poderia ser. Todo mundo sabe o que é a dor do dia a dia. Todo mundo sabe o que é o salário não bater até o fim do mês. A gente sabe disso. Então é por isso que a gente fala de libertação, certo? Não é um discurso meramente panfletário. É uma verdade, a gente sente isso. Então é por isso que a gente vai se preocupar com isso na nossa produção, né? Como artista.
Pelo menos eu entendo cada vez mais que é fundamental. A gente tem que escolher, né, tá a favor dessa nossa classe, né? Então, se em 1923 a gente já tinha essa representação, e isso daqui é um filme emblemático, mas você vai ter vários outros aí da mesma época que tem essa mesma característica, né, que é eu faço a representação da classe trabalhadora, mas ela de fato não tem um sentido crítico quando eu faço essa representação. Não importa se é um drama, uma comédia, mas não importa o gênero que você escolhe para isso, né? O ponto é, ela não tem um sentido crítico das condições daquela classe, né? Então, se o que está acontecendo com o Aníbal for visto por um ponto crítico, eu preciso entregar ferramentas para o meu espectador para que ele entenda o ponto crítico diante da situação, certo? Eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso em cada filme que a gente for falar sobre. Eu vou dar um salto histórico aqui desses primeiros filmes nacionais lá aqui, ó, para o cinema da chanchada, que é esse cinema dos anos 40, 50. O cinema da chanchada, ele é diferente da pornô chanchada, tá? Pensando em história de cinema, é muito importante a gente separar as duas coisas. Uma coisa leva a outra de certo modo, porque tem influência, né? A primeira é a chanchada. A chanchada são esses filmes totalmente feitos para lidar com grandes públicos. É uma tentativa do Brasil de consolidar, né, uma indústria cinematográfica aqui. Você tinha ali Estúdio Veracruz, o Estúdio Veracruz em Osasco, né, gente? Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Não é em Osasco? São Bernardo. Em São Bernardo, isso. Eu me lembrava de alguma coisa ABC e não. Então você tem essa tentativa, né, de consolidar uma indústria cinematográfica aqui no país. Então as intenções eram claras, eram filmes de pouca reflexão, eram filmes para ser, no mau sentido da coisa, vou ter que dizer isso, né? Um popular no mau sentido, ou seja, porque era um populacho, na verdade, né? E aí você tinha sempre a classe trabalhadora representada ali, mas de um modo acrítico também a situação e a condição dela, né? Então eu trouxe o Carnaval do Fogo, Carnaval no Fogo, do Odson Macedo, que é de 49, porque é um filme que, quando eu faço o debate sobre as representações, especificamente sobre as LGBTs, já é um filme que eu estudei e já uso ele como referência, e percebo que ele me serve como referência em vários outros sentidos também. Por quê? Você tem aqui essa figura do grande Otelo, que para mim é um pilar, assim, para a gente fazer um debate sobre representação. Por ser aí, sei lá, se é que dá para dizer assim, o nosso primeiro grande ator negro, né? Que é uma tristeza você ter que dizer isso, que é o primeiro grande ator negro no sentido de reconhecimento, de fazer sucesso nas camadas populares dentro do cinema nacional. E que já era um ator que não tem nada a ver com as decisões do próprio ator, afinal de contas todo mundo precisa trabalhar, mas que ele acaba fazendo uma sucessão de filmes onde ele representa o negro, ele representa a classe trabalhadora de modo sempre cômico, mas não simplesmente um cômico, mas são construções de personagens que são de deboche da sua própria condição. Ou seja, ele reflete uma imagem, ele é a imagem que os diretores da época, as produções da época usavam para a chacota. Isso não tem nada a ver com o próprio Otelo, com as decisões que ele tomava e nada disso. De modo algum, isso é uma crítica ao próprio Otelo, né? Porque isso acontece o tempo todo. Isso tem a ver mesmo com o modo como as produções estão sendo pensadas, né? Os roteiros estão sendo construídos e tudo isso. Então, no Carnaval no Fogo, que é uma comédia assim, que é muito difícil não segurar o riso, tem, assim, é um tipo de comicidade muito fácil, né? É uma coisa do circo,
são duas figuras muito circenses, os dois atores e tal, que aí a história, enfim, de duas figuras que estão fazendo o tipo de trabalho de manutenção dentro de um teatro, e eles percebem que se eles fossem ator, o salário deles valeria muito mais a pena, e eles tentam se arriscar fazendo um teste de Romeu e Julieta, que é essa cena aqui que a gente está vendo e tal, né? E isso se torna, de certa forma, uma certa tradição dentro do cinema brasileiro, que é você ter uma representação da chacota da classe trabalhadora, transformando ela sempre em figuras bestiais, né? Figuras extremamente ignorantes, porém muito espertas, muito sagazes, né? O que, se a gente for olhar isso com um sentido crítico, é alguma coisa que tarda muito para a gente se libertar, que resta muito, né, ainda dentro do nosso imaginário, do nosso pensamento. E como a gente disse lá atrás, como o cinema ele de certa forma ele é espelho, né, ou seja, ele tenta mostrar as coisas como elas são, como elas estão, as situações, os períodos, os momentos históricos. E com isso ela também, quando ela reflete, quando o cinema reflete, ele também indica algo sobre para onde vamos, né? Vamos dizer que essas obras, elas têm mais a intenção só de, mais uma vez, naturalizar as coisas como elas estão, né? E por que que eu digo isso, naturalizar as coisas como elas estão? Porque, mais uma vez, você não entrega ferramentas para que o seu espectador compreenda por que a personagem está naquela condição. Tá? E dentro dessa tradição das chacotas e tudo mais, isso vai se desenvolvendo. Depois do período de chanchada, a gente vai entrar um tempão depois aí no período da pornô-chanchada, né? Eu vou pular de uma para outra, não. Se a gente fosse contar cronologicamente, não é desse jeito que acontece a história do cinema nacional, tá bom? Mas eu vou dar um salto histórico, na verdade, só para poder focar numa coisa, que é aonde elas se encontram. Eu vou trazer Os Imorais, do Vietri, que ele já é de 79, tá vendo? Deu um salto histórico muito grande, a gente passou de 49 para 79. Mas só para dizer que da chanchada, esse filme nem é o mais puxado das pornô chanchada mesmo, tá? Porque ele realmente nem é um filme de sexo explícito total, ele já está tentando construir uma linguagem mais artística, a gente já está quase entrando nos anos 80 e tudo mais, mas é mais para dizer que a diferença entre um e o outro, e ao mesmo tempo o lugar que eles se encontram, é que aqui eu não tenho mais nos Imorais, é um filme que eu já não, a classe trabalhadora não está aparecendo. Eu tenho uma personagem que é um cabeleireiro, um vigarista, né? Eles não aparecem mais como a chacota total e absoluta, já não são mais bestiais as nossas personagens, né? Mas ao mesmo tempo são figuras que na sua construção como personagem, elas, mais uma vez, a gente vai ter um problema grave aí que eu não entendo o que aprisiona a personagem dentro daquela condição. Então, isso para a gente poder dizer que entre o sentido extremamente acrítico de um filme, vou dizer assim, tá? Se eu tiver muito enganado quando eu digo isso, espero que alguém me ajude e me corrija, mas até agora, com todos os estudos que eu estou fazendo, eu entendo que quando a gente chega num Carnaval no Fogo, por exemplo, é um sentido muito acrítico da condição da classe trabalhadora, né? Enfim. E quando o Vietri tenta comentar com personagens que são cheios de contradição, que estão tentando se dar bem, o nome do filme é isso, Os Imorais, né? Mas todo mundo tem os seus segredos, suas perversidades ali que esconde um do outro, tem uma trama que é muito de novela, esse filme, o Vietri, inclusive, era diretor de novela. E o que é que vai acontecer? O que que eu acho que dá uma cola a gente dizer que é isso. Eu ainda não apresento, de modo algum,
por que as minhas personagens sofrem daquele conflito. Não o conflito do tema central do filme, aquele que se apresenta para o espectador, mas a condição da sociedade imposta para aquele personagem. Ou seja, o filme ele retrata a classe trabalhadora, mas ele não está falando de fato das questões da classe trabalhadora. E a gente já vai chegar nisso, porque, né, essa é a continuação aqui do nosso processo. Quando que a gente consegue começar a falar sobre isso? Eu vou dar um outro salto histórico antes de começar a falar sobre quando a gente começa a receber ferramentas para compreender, né, as questões da classe. Eu vou dar mais um salto histórico para poder falar de um filme que é bastante conhecido pelos brasileiros, que é o Alto da Compadecida, né? Aqui está escrito 200, mas ele é de 2000, do Guilherme Arraes. O Alto da Compadecida, ele de alguma forma, ele também vai se encontrar aí, mesmo que ele tenha um ponto de vista um pouco mais crítico sobre as condições das personagens, mas ele vai fazer esse retorno da bestialização da classe trabalhadora. Né? Essa dupla, né, Chicó e... Vocês lembram como é que é o nome do outro personagem? João Grilo. Isso, João Grilo, deu um branco aqui, perdão. Se vocês, ou seja, é fácil a gente rememorar isso, né? Que são figuras bestiais, iletradas, completamente ignorantes, mas muito espertas, né? Muito ligeiras. Tem uma sagacidade nessa personagem. Ela é feita para o humor, né? Mas que ao mesmo tempo essa bestialização dessa personagem, ela também ideologicamente, ela também serve para nos distanciar do que as estruturas que garantem que aquela personagem se mantenha dentro da sua condição. Ou seja, quando a gente vai falar da classe da personagem. Né? Um filme de grande sucesso que vale a gente fazer reflexões sobre até o porquê que esse filme fez aí tanto sucesso no Brasil. Uma coisa que alinha desde dos anos 20, se vocês forem perceber bem o que eu estou falando aqui, que é o cinema aqui, quando ele se pretende de indústria, né, quando ele tenta dialogar com os grandes públicos e tudo mais, tem uma tendência que amarra todos eles, que é apresentar essa figura bestial da classe trabalhadora para poder aproximar e distanciar do que é, de fato, o público de cinema. Porque a gente sabe que público de cinema no Brasil, a gente está aí falando de uma classe média, né, que tem acesso às salas de shopping, de salas de cinema de shopping. Isso é público de cinema de fato. Né? Você tem isso e depois uma pequena minoria consumidora, admiradora de cinema nacional, que vai nas salas específicas ou nos cineclubes. Né? É mais ou menos essa divisão, não sou eu que estou falando. Esses são dados também aí coletados em lugares como a Agência Nacional do Cinema e tudo mais, né? Que você tem uma concentração ali muito específica e é muito difícil, uma concentração de cinema vindo dos Estados Unidos, né? Uma concentração de público consumindo esse tipo de cinema, e quando você vai ter disputa, são filmes muito específicos que propõem linguagens muito específicas, que são extremamente comerciais e tudo mais. Então, e o que alinha, de certa forma, esses filmes é isso, é que a classe trabalhadora geralmente está sendo representada ali dentro de forma bestializada e que aproxima, porque afinal de contas quem mais consome cinema aqui no Brasil, né, essa maioria classe média, que também é classe trabalhadora, mas distancia porque ela de fato não se reconhece nessa figura bestial, né? Ou seja, é uma paisagem difusa, sabe? Então isso pode ser muito de propósito mesmo, pode ser muito bem articulado, assim, vamos dizer. A gente tem um período de ruptura, né, que vai acontecer nos anos 60. Esse período de ruptura,
Eu vou trazer aqui Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, para a gente fazer uma reflexão sobre o cinema novo. E aí começar a entender o que, que seria, de alguma forma, assim, confrontar essas ideologias que o cinema nacional traz. Né? Um golinho d'água aqui. Então no, no cinema novo, só dar uma contextualizada breve aqui. O cinema novo ele está influenciado pela Nouvelle Vague, né, que quer dizer a mesma coisa, mas em francês, né, que é a nova onda, ou seja, um novo cinema, que lá na França está acontecendo uma necessidade dos novos realizadores de se libertar dos ideais de cinema de indústria. Na verdade, isso não está acontecendo só na França, tá? É um contexto geral de novo cinema dentro da Europa inteira, assim, de novos cineastas, novos realizadores que estão sentindo essa necessidade de se libertar das ideologias do cinema hollywoodiano, né, das megas produções, por uma série de motivos, que alguns deles são ideológicos e outros são materiais, que um período de recessão, um período complexo, e que o cinema, para se manter também, ele vai ter que se reinventar e criar formas muito mais baratas de ser produzidas. Tem isso, né, que é uma questão objetiva, e tem o outro ponto que a gente precisa construir um cinema que esteja aliado às necessidades da classe trabalhadora, né, da nossa classe, né, que é um cinema que está olhando e pensando como é que eu vou colaborar para a libertação dessa classe. Os anos 60 é um período que está borbulhando os debates políticos, né? Você está tendo vários levantes no mundo inteiro, os estudantes, os pobres de vários continentes estão se levantando contra as forças da classe dominante da época, e o cinema ele não pode ficar para trás, é claro, porque ele de alguma forma ele também é produzido por uma parte dessa classe trabalhadora, né? Geralmente o cinema ele é produzido, o cinema industrial e tal, que vai para as salas comerciais, o que mais predomina ali dentro são os pequenos burgueses, né? Durante muito tempo é isso, são os pequenos burgueses, que ainda faz parte da classe trabalhadora, né? São essas pessoas que são de classe média alta, têm acesso, têm recurso, mas ainda sentem também o peso, sabem muito bem que que o chicote também estrala para eles de alguma forma. Então, sabe que precisa se aliar à sua própria classe e começar a produzir algo no sentido de imaginários, libertadores e tudo mais. O Glauber Rocha é uma figura bastante emblemática, assim, que vale bastante sempre estudar, ver coisas dele, né? Mas tem muito mais gente do que o Glauber. Eu peguei o mais emblemático porque é um nome muito conhecido, e Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme bastante conhecido e tudo mais, então acho que isso vai facilitar também o nosso debate aqui. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Glauber, por exemplo, ele faz a representação dessa classe trabalhadora, mas a condição da classe trabalhadora, ela está posta, de alguma forma, com um desenho que entrega uma série de ferramentas para o espectador para que ele compreenda o que é que leva aquelas pessoas a estarem como elas estão. Então aqui não tem mais o riso da chacota, você está em outro momento, porque a politização mesmo do cinema, mas uma politização nesse sentido, né? Porque, como eu disse, todo cinema é ideológico, logo todo cinema é político, né? Lá no começo. Essa é a primeira reflexão que a gente faz. Uma comédia romântica é política e é ideológica, né? O Carnaval no Fogo, ele é político e ele é ideológico, a seu modo. E aqui a politização, ela é uma politização de se confrontar com o status quo, que a gente falou lá no comecinho, né? Que é tudo aquilo que está estabelecido e que a gente não pode se confrontar. O cinema novo, ele vem fazer isso, certo? Período de efervescência política,
de grandes levantes de libertação da classe trabalhadora, o cinema entra nessa onda, né? E vai começar a instrumentalizar a sua pouca plateia, né? Porque é isso, o cinema sempre foi de pouca plateia, mas essa plateia que vai consumir esse cinema vai ser instrumentalizada, né, a entender o que é que de fato leva aquelas pessoas a estarem nas condições em que elas estão. Ou seja, é desnaturalizar a ideologia da classe dominante quando retrata a classe trabalhadora. Certo? Daí, eu vou dar um salto aqui de período para tratar de um filme bastante emblemático que tem essa disposição e que está vivendo um outro período de efervescência. Por quê? Se Deus e o Diabo nas Terra do Sol, ele é feito em 64, ou seja, no ápice de um golpe militar, né, onde os militares tomam o poder, né, constroem um regime extremamente autoritário, com ideologias bastante claras, que é fortalecer e favorecer a classe dominante, né, em detrimento de qualquer possibilidade de libertação da classe dominada, né? E eu digo isso porque, de fato, o que vai acontecer durante esse período de regime, né? Todas as possibilidades de avanço que você poderia ter no sentido dessas dores que eu disse que a gente sente no cotidiano, né, vão ficar mais impossíveis de que a gente dê um fim no que a gente está vivendo, ou seja, qualquer tipo de política pública, de possibilidades assim de transformação dessas vidas ou de coletivização mesmo das ideias, das exigências da sociedade, dos caminhos que ela vai tomar, caem por terra, ou seja, são dizimadas qualquer possibilidade de libertação em todos esses sentidos. A gente está falando disso aqui. E aí, dou um salto histórico, ainda pensando o cinema, acompanhando os conflitos políticos de uma época e como ele vai reverberar, como ele vai representar a classe trabalhadora no seu momento. A gente vai lá para o Eles Não Usam Black Tie, que é lá nos anos 80, ou seja, que é o fim desse regime, né? A gente já está entrando numa abertura democrática e que o Leon Hirschman, o que ele faz? Ele faz uma representação dessa classe trabalhadora onde uma coisa importantíssima que começa a acontecer desde os anos 60, né, que é essa classe trabalhadora, ela tem uma autonomia para decidir o seu destino. Tá? Ou seja, mais uma vez a gente está falando sobre naturalizar e desnaturalizar ideias. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for naturalizar a ideia de que todos os pobres do mundo, a pobreza sempre foi assim e sempre será, e todo pobre deve padecer na sua miséria, ou, para que ele não padeça na sua miséria, ele deve enriquecer dentro do sistema que está posto. Isso é a naturalização de uma ideia da classe dominante, certo? Agora, se eu faço um trabalho de desnaturalizagem, é dizer, calma, individualmente, é claro que para um pobre, individualmente, só existem duas opções: padecer na miséria ou se esforçar para tentar se inserir dentro de um esquema, enriquecer e se libertar a partir da grana. Tem vários problemas nesse pensamento, né? Que é o pensamento meritocrático, que é, para você ficar rico e se libertar a partir disso, desse esforço, a chance é muito pequena para quando te falta tudo, né? Então você tem quantos Neymars, tem quantos jogadores de futebol de sucesso, tem um número muito pequenininho de pessoas que conseguem furar essa bolha. Para a imensa maioria, a gente já sabe, é padecer na miséria. E aí tem um outro jeito de olhar a sociedade, que é desnaturalizar essa ideia e dizer, individualmente, é verdade, é isso. Mas coletivamente, quando a gente faz um esforço coletivo, a chance da gente se libertar como classe é muito maior.
sem precisar reproduzir a ideia, essa lógica de que eu tenho que enriquecer, explorar a minha própria classe para poder ganhar mais dinheiro e ter a minha libertação individual. Falo tudo isso porque tudo isso está contido, né, nos pensamentos ideológicos desse outro cinema que está fazendo uma outra representação da classe. Tá? Então, por isso que às vezes a gente tem que escapar para um lugar mais, uma análise mais sociológica, filosófica da sociedade, para poder voltar para o cinema e ver que está tudo ligado. E aí no Eles Usam Black Tie, que é o conflito, é um conflito assim, no arco dramático dele é um conflito de pai e filho. Só que qual é o conflito de pai e filho? É um pai que ele está junto com uma massa de homens, né, um coletivo de homens e mulheres das fábricas do ABC, por greves, por melhorias nas condições de trabalho. E o filho é o que naquela época se chamava um pelego. O filho é a figura que não quer a greve. Ele só quer a garantia dele individual, ele não entende aquelas relações coletivas, ele não acha necessário, ele só quer ter um enriquecimento próprio, garantias próprias, e não está pensando nessa coletividade. E isso faz gerar um conflito de pai e filho muito profundo, né, que é o que sustenta o drama do filme. Mas do que é que ele está falando, no final das contas, o que é o tema que atravessa ele inteiro, né? Que é essa possibilidade de organização da classe trabalhadora. É um outro retrato, é uma outra representação, né? Porque vai pensar a classe trabalhadora com autonomia para mudar a sua própria história, né? Então, só deixo aqui como recomendação que a gente assista também o ABC da Greve, que também é do Leon Hirschman, que aqui ele faz o documentário e aprofunda bastante o período lá final dos anos 70, das greves do ABC, tá bom? Eu queria abrir agora para a gente fazer alguns debates, ouvir opiniões, o que é que vocês estão achando desse caminho que eu peguei, né? É um aprofundamento do nosso último encontro, se for pensar bem, que eu remodelei ele aqui para a gente poder fazer essa live. Então, vamos lá, pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhamento e depois a gente volta para uma outra etapa desse cinema, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ô, Chico, a religião também tem um poder muito grande na vida das pessoas, né? De como eu devo me comportar, o que é mais normal, né? Normal você casar, ter filhos, tal. Então, a religião também dita muita coisa, né, na vida das pessoas. Né? Exatamente. Ô, Érica, você quer ligar a sua câmera? Ah, sim, Se puder. peraí. Se vocês quiserem ligar as câmeras de vocês quando for conversar, eu me sinto menos sozinha. Sim, é muito, muito importante, né, Érica, o que você está colocando. E principalmente se a gente pensar que as religiões, elas controlam, né, a vida através de um lugar que é muito, muito, muito complexo, que é o lugar da subjetividade. Isso no sentido de que, assim, toda religião, ela está construída, né, para fortalecer esse nosso subjetivo, certo? É ali que a gente vai buscar as nossas forças, né? A partir da nossa ideia de deusas, de deuses, da espiritualidade. A espiritualidade, ela tem esse papel. Mas a espiritualidade, ela antecede as relações de classes. Ou seja, o que você pode dizer aí sobre religião é que ela tem uma mudança de sentido na vida social também a partir do momento em que você tem uma classe dominante que vai controlar esse lugar da religião e vai usar a religião como um instrumento de controle social a seu favor. Ou seja,
não é, seria injusto a gente dizer que é a reza, é a crença, é esse pensamento, o pensamento místico de forma geral, que vai trazer uma alienação para a gente total. Porque, na verdade, é uma expressão também cultural, uma expressão muito humana, né? A crença é uma expressão cultural muito humana. O problema é que todas as expressões culturais, elas vão ser dominadas por essa classe dominante, a seu favor, né? A seu serviço. E aí a gente vai ver, por exemplo, a história do Cristo, que eu acho que é um mito que está aqui mais perto para qualquer ocidental, todo mundo conhece, a gente lida com isso constantemente, né? Você pega uma figura, e eu acho que isso é muito bom, porque aí a gente compara Cristo e cinema no bom sentido da coisa, que é, você tem uma figura que tem um discurso bastante revolucionário, de libertação, né? Que é isso, se você pega na íntegra mesmo, o que esse homem está dizendo é isso, assim, nenhum rico entrará na porta dos céus, né? Faz até aquela comparação, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar nas portas do céu e tudo mais. Ele está falando disso, né? De que está falando do lugar dos pobres. Os pobres merecem, né? Ter os seus direitos garantidos e tudo mais. A gente tem que fazer uma sociedade que é de outro jeito. E o que a classe dominante vai fazer já naquela época? Ela vai destruir esse homem e os seus ideais revolucionários, certo? Vai construir uma nova religião, distorcendo essas ideias, né, para que essa religião ela vá autorizar barbáries gigantescas que acontecem nessa Idade Antiga, na Idade Média, aí, dentro nesse planeta, que é o modo como a colonização é feita, a escravização do povo de África, a escravização e a dizimação dos povos indígenas, tudo isso autorizada por uma igreja que de fato não tem nada a ver com a espiritualidade ou os ideais cristãos, de fato, vamos dizer assim, do próprio Cristo. Então, ou seja, é interessante a gente descolar uma coisa da outra e começar a observar, né, o quanto os poderosos, eles, assim como o cinema em si é um instrumento super interessante, né? De provocação de emoções, é um lugar cultural ali que a gente, por exemplo, a gente se espelha, a gente se transforma e tudo mais, mas que, mais uma vez, a classe dominante vai usar como um instrumento para fortalecer as suas próprias ideologias, né? Eu acho que é muito legal você trazer isso, assim. Legal. O que o Mário tá colocando aqui pra gente? É um manifesto, Mário? Eu não consigo ler o que você tá pondo. Você tá sem áudio. Você tá sem áudio. Você quer ligar o seu... Alguém, o Dídio, Veracruz, São Bernardo, na rua Lucas Nogueira Espaço, está sendo transformado para atender um Sesc. Ai, que ótimo, Dídio. Escreveu aqui no chat, né, que Ô, Mário, você tem que tirar a imagem do fundo. Deixa eu tirar a imagem. Não dá para Tira ler aí. a imagem do fundo. Nossa, então você não estava nessa praia maravilhosa, Mário? Você me enganou? Tava sim. Então você é rápido para mudar de... Sabe lugar. quando foi que eu estava nela? Eu estava quando eu fui lá registrar o primeiro Congresso Nacional da População Moradora de Rua. Que ótimo, Mário. Foi lá em Salvador. Que aconteceu Que isso eu até esqueci, uns 5 anos atrás, tudo. Que bom. É. Como é uma live, a gente não vai poder ficar tendo conversas muito íntimas, a gente vai ter que focar na nossa missão. Só depois da live. Só se o grande editar as nossas conversas mais particulares. Depois eu vou querer saber mais desse congresso. Vamos lá. O que era que você estava mostrando pra gente? A camiseta do Mário. É a foto. Eu estou numas loucuras aqui agora que até eu estou esquecendo o que é. Pera lá. Não, mas o que eu queria mostrar... Deixa eu ver como é que eu tiro esse negócio do vídeo agora. Até esqueci. Você quer ir fazendo Vamos no isso? stop vídeo. Stop vídeo.
Vai embaixo, Mário. Mas tudo bem. De qualquer forma. Ixi, agora eu entrei nessa praia e agora não estou conseguindo sair dela. Mas, de qualquer forma, eu lendo aqui, o que é? Uma mensagem aqui que eu tenho na camiseta. Ó. Tristes tempos os nossos, que é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito humano. Albert Einstein. Essa é uma mensagem dele. Né? Que eu tenho ela até numa camiseta. Triste tempos os nossos, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Muito bom. Muito bom. Um ótimo comentário. Odídio, você ia falar alguma coisa? Você apareceu aqui? Bom, deixa eu ver. O que eu tiro aqui? Não sei, tá funcionando meu microfone? Tá funcionando? Tá sim. Se você deixar ele um pouquinho longe da boca, eu acho que vai ser melhor. Não, aqui o Sesc de São Bernardo, como é que fala? O prefeito aqui de São Bernardo, ele pegou o Vera Cruz e está transformando ele num Sesc, entendeu? Que eu fiquei sabendo e já parece que está com reformas já lá. Faz um tempinho que eu não passo lá na frente, mas eles estavam mexendo lá. Tá tendo várias exposições lá, eles estão aproveitando o espaço para exposições. Bacana. Tomara que transforme em um referencial de cinema, alguma coisa assim, que eu acho que isso ainda não tem em Sesc, então vamos torcer. A Vera Cruz, o ano passado, fez 70 anos. É o quê? A Vera Cruz, no ano passado, fez 70 anos. Teve uma grande exposição lá e o Sesc está entrando, eu vi a planta, os estúdios vão ficar no centro e vão construir alguns prédios. As piscinas vão ficar do lado de fundo e na frente eles vão fazer o centro cultural, né, onde pode ser lançado filmes. Tem a projeção de um cine-teatro de 900 lugares lá. O erro foi não ter tombado ao redor da Vera Cruz. Que aí eles podem fazer prédios, pode fazer um monte de coisa. Porque assim, como é que vai entrar os caminhões para fazer os cenários, né? Isso foi uma das dúvidas que eu falei com eles. Enfim. Mas eu estava querendo falar com você sobre essa coisa do ABC, inclusive com a Vera Cruz. A Vera Cruz fez muito filme, mas era de elitizados, né? A gente até teve com o Celso Sabadin falando um pouco sobre isso, que era um cinema mais elitizado, o grande cinemão, né? Mas como você citou o Leon Richman, né? Ele teve muita força dentro do ABC, procurando ver o lado do trabalhador mesmo, né? E é muito interessante. Eu acho que às vezes eu sinto, Chico, não sei se você podia dar um olhar sobre isso, né? Ele percebeu que estava tendo as greves, que estava tendo todas essas ações que estavam acontecendo, e aí o que aconteceu? Ele começou a buscar fazer filmes dessa linha, né? Mais para o lado do trabalhador mesmo, né? Isso. E ele vai dar uma radicalizada no sentido de representação dessa classe, porque ele, tanto com o documentário quanto com eles não usam black tie, né? Que é você estar ali no calor de um momento, né? No calor de uma ação. Então isso também é uma coisa muito particular ali de linguagem e tudo mais. Mas é interessante, de aulas, essa reflexão que você está trazendo, porque ao mesmo tempo, não necessariamente, quando eu quero fazer um filme consciente e estar a favor da classe trabalhadora, quer dizer que existe uma forma pré-estabelecida e que ela tem que ser seguida. Não existe isso, né? Eu consigo ter muitas variantes, né? Eu posso fazer, inclusive, uma comédia. Então, a questão não é nem tanto a forma, mas é o modo como é aplicado o conteúdo ali dentro daquela forma, e eles se encontram. E quando você vai ver, ele faz distorções da realidade quando ele, de fato, não quer falar sobre o que garante que aquela classe trabalhadora esteja naquela condição. Quando um filme ele se recusa a falar sobre o que leva a classe trabalhadora a estar dentro daquela condição, ele, na verdade, ele está agindo contra essa classe trabalhadora. Essa é a maior reflexão que a gente pode fazer como realizadores, né? Ou seja,
quando eu penso em produzir, quando eu estou escrevendo, quando eu estou dirigindo, né, o que é que eu entrego para o meu espectador? Ou seja, agora a gente tem esse último período de cinema brasileiro que começa a acontecer de diretoras e diretores da pequena burguesia, de classe média alta, que tem esses acessos, podem produzir suas obras, né? Porque é isso, o cinema nacional, ele sempre foi, ainda elitista, né? Se mantém elitista. Mas mesmo assim, esses realizadores e essas realizadoras já estão influenciados por outros pensamentos, porque a gente está de volta na efervescência política. Uma efervescência política particular, especial, que é a de um grande movimento acontecendo, né, da classe trabalhadora. As placas estão se mexendo de novo, né, nessa última década, aqui no Brasil, que é um movimento de libertação. Ele, mais uma vez, acontecendo, né, esse movimento de libertação. Isso tem que afetar o cinema. E aí você começa a pensar formas novas para fazer isso, né? Na segunda-feira passada a gente até chegou a falar sobre, por exemplo, o Que Horas Ela Volta, né? O que a Ana Mui Laerte trouxe para aquele filme que ela não fazia em nenhum dos outros filmes dela. Eu entendo que a nossa personagem, a situação dela, a condição dela como classe, ela é revelada a partir das contradições. Vocês observam isso? Ou seja, as personagens dentro do filme te dizem uma coisa, mas você, como espectador, que está do lado de fora, está entendendo outra. Que é o quê? Ela apresenta um discurso, que é o discurso de que a empregada doméstica ali no filme, ela é como se fosse da família. Esse é o discurso da patroa, certo? Daquela família pequeno-burguesa brasileira, paulistana, herdeira, né? Enfim, que não são eles exatamente os ricos, mas eles sobrevivem de uma riqueza que vem aí da família do esposo, né? Essa classe, a representação da classe burguesa ali naquela família vai dizer para aquela empregada doméstica que ela é como se fosse da família, mas uma realidade se impõe ali e a gente como espectador está vendo, não. Na verdade, ela é uma trabalhadora doméstica, que ela está sendo explorada de um modo que faça uma relação direta com o nosso, com os nossos costumes escravagistas, que se mantêm até hoje. E aí, ou seja, ela consegue fazer disso um grande drama, ela faz um filme com humor, escolhe uma humorista para fazer esse filme, mas a Regina Casé ali, ela não vem para representar a classe trabalhadora de forma escrachada, não é um escracho, não é essa piada. Não é como no filme Torrica, por exemplo, que é um grande sucesso de bilheteria, né? Eles não são exatamente da mesma época, mas estão em períodos bastante próximos, estão tratando de assuntos totalmente diferentes, mas eu coloco os dois para conversar juntos agora só para dizer, olha a função da classe trabalhadora em um filme e olha a função da classe trabalhadora em outro, né? Então, esse é o tipo de reflexão que é muito, muito fundamental, eu acho, para a gente quando pensa um projeto. A gente pode fazer rir quando vai falar na nossa classe, mas é muito importante pensar na função da obra, né? A serviço do quê? Para que ela serve, né? No que ela contribui, de fato. O Henrique está aqui, ele está tão quieto, estou achando estranho. Tô aqui sim, é que eu tô fazendo outras fitas aí, tá foda. Você tá jogando videogame durante a live, Henrique? Não dessa vez. Não dessa vez. Tava fazendo uns negócios, tipo, cadastrando pra vaga de emprego. Tá certo. Certíssimo. A gente falando da classe trabalhadora, né? Olha aí, tem representação deu uma inspirada no Henrique para fazer o cadastro lá de trabalho. Né? Chico. Quem que falou Chico? Eu, Grande. Aqui.
Eu Grande ficou engraçado, né? Tipo, Eu Grande. Essa questão do Veracruz, que o Dialas lembrou que o Sabadin falou na aula dele, ele frisou sobre a questão do cinema como um todo, e falando, ele falou, inclusive perto de vocês, em São Bernardo e tal, tem essa questão do Veracruz, que não fazia, ele fazia filmes para elite, né? Filmes que não discutiam a causa operária, o povo, a população, essas coisas tal. E aí veio a decadência do estúdio, tá vindo agora essa questão com o Sesc. Você acha que o Sesc, dentro desse cenário, muda alguma coisa? Eu não sei nem como fazer um debate desse, porque no sentido assim grande, eu não sei o que está acontecendo, o que o Sesc vai fazer com aquele espaço. No sentido assim, eu não sei mas de qualquer forma, eu acho que se eu for pegar essa sua questão e for tentar traduzir assim para será que a gente tendo um novo estúdio, um novo polo de cinema, pensando o Sesc, por exemplo, que é um lugar que é muito, assim, ainda é um espaço muito democrático dentro de uma capital tão antidemocrática quanto São Paulo, por exemplo. Democrático, assim, com vários limites, né? Porque o Sesc está totalmente situado, localizado, onde os municípios oferecem o imóvel como contrapartida. Então, ele já está ligado a uma lógica que antecede a própria lógica do Sesc, que é nada democrática, né? Ou seja, os municípios eles só vão entregar prédios aonde é interesse deles de construir um cenário que a gente conhece, né? Então, mas a gente sabe o que é um Sesc na periferia, né? A gente sabe os poucos bairros periféricos de São Paulo, a gente sabe o que é você ter um Sesc Itaquera. Isso é muito... O que aconteceu aí? Um gato, isso? O Gijo, que tava com o microfone aberto. Mas desculpa. Diga. Não, eu ia te falar o seguinte, que pode até ser, eu não sei das outras cidades, mas em São Bernardo, o Sesc era para ser no local onde é o centro de referência do idoso, inicialmente. Só que deu algum problema lá e eles transferiram para onde é o Veracruz. Não era a proposta inicial deles, porque em 2013, esse é um projeto muito antigo, em 2013, eu estava naquele curso de gestão cultural do Sesc, aí o Danilo Miranda, que é o coordenador do Sesc, ele já estava há um ano negociando com a Prefeitura de São Bernardo para a construção desse Sesc. Eles estavam vendo essa área, que é onde é o centro de referência do idoso, que é atrás do Poupa Tempo, e eles têm um negócio que é assim, não pode dar nenhum problema no terreno, não pode acontecer nada. Pensando assim do que você falou, às vezes no Veracruz dá mais visibilidade, mas em São Bernardo não era a proposta inicial, pelo menos em 2013, acho que até 2014. Deve ter acontecido alguma coisa que inviabilizou a construção nesse local e eles... E por conta de outros problemas que teve lá no Veracruz, eles transferiram para lá. Mas não era o projeto inicial. E a outra área era bem melhor, porque eles não teriam que compartilhar a área. Era só para o Sesc mesmo, como costumam ser as unidades, entendeu? Sim. Só para complementar aí, não sei se tá bom o áudio. Aliás, São Bernardo está investindo bastante, porque eles pegaram o espaço que seria lá do Museu do Lula, estão fazendo um espaço cultural lá, vai ter escola de cinema, vai ter escola não sei do que, não sei, eu acho que o Diolas deve estar sabendo, a Cris deve estar sabendo alguma coisa, não sei. Mas está tendo... Fábrica de cultura, não é? Isso, tá enorme lá, onde seria o Museu do Lula, está fazendo um espaço muito legal lá, pelo menos. Na verdade, já era para sair agora em agosto, eu acho. Eu acho que era o Museu do Trabalhador. Era o Trabalhador do Lula, né? Era sobre o Pessoal, acho que a gente desvirtuou a partir da minha pergunta, desculpa. Imagina, eu queria exatamente... Não, é que todo mundo falou junto, entendeu? Todo mundo começou a discutir outras coisas, São Bernardo começou a falar junto, um por vez, então vamos só voltar. O Grande, eu queria continuar exatamente onde você começou a puxar, que eu não sei se eu ainda vou estar dentro da sua pergunta, mas eu vou levar ela para um lugar que eu acho que é importante e que ela tem a ver com o debate central do encontro, que é
se uma instituição como o SESC ou qualquer outra instituição dessas que tem uma proposta de se relacionar com as populações, com a classe trabalhadora, propondo espaços mais democráticos, acessíveis e tudo mais, elas começam a se relacionar com polos de cinema, produzir cinema, se isso vai gerar uma mudança no que a gente tem de produção hoje de cinema, eu acredito que sim, porque isso já está acontecendo de certa forma. Eu acho que as políticas afirmativas que a gente tem, elas são muito escassas, são muito poucas. É a partir de um esforço muito grande, assim, que algumas poucas pessoas estão fazendo, mas pessoas muito preciosas, né, dentro desses espaços de poder, que têm o direito à grana e tudo mais. Mas o cinema nacional, ele ainda continua sendo um cinema totalmente subsidiado, né, porque ele não encontra público, uma série de fatores aí. Então, mas ao mesmo tempo, esse cinema subsidiado, ele ainda é um cinema subsidiado para predominantemente os maiores, os peixes grandes. Isso é uma crítica que já faz muito tempo que está sendo feita por todo mundo do cinema, né? Então, ou seja, e agora você vê uma onda crescente que é uma força de baixo para cima mesmo, não foi nada dado, foram os movimentos coletivos, movimentos de mulheres, de negras e negros, das LGBTs, né? Mas eu acho que principalmente dos coletivos de mulheres, de negras e negros, para viabilizar um cinema com outras caras, né? Ou seja, outros realizadores acessarem essas formas de financiamento através das políticas afirmativas e tudo mais. Ou seja, quanto mais representatividade a gente tiver, é provável que a representação passe por uma transformação, né? Essa é a tendência, esse é o caminho, esse é o desejo que a gente tem, claro. Mas não é uma garantia. Na segunda-feira passada eu falei sobre isso, mas como a gente está na live eu vou repetir que há uma diferença entre representação e representatividade. Se a gente vai fazer uma reflexão sobre representação da classe trabalhadora, é importante pensar que a representação é quando você retrata algo, né? Você retrata aquela parcela da população, certo? Então, uma representação negra no cinema quer dizer ter mais pessoas negras em registro, né? Em imagem. A representatividade de pessoas negras, isso quer dizer que a pessoa negra ela passa a ser o agente realizador daquela obra. E aí você tem uma representatividade. Você tem diretoras, diretores, roteiristas, né? Os produtores ali daquele conteúdo pensando como a coisa vai ser. Então, quanto mais a classe trabalhadora acessa esses fundos, encontra meios, possibilidades de produzir, de distribuir, isso vai alterar na representação? Vai alterar na representação. Mas não é uma garantia absoluta de que a gente não vai continuar reproduzindo as ideologias da classe dominante. Porque, primeiro, a gente vai ter que refletir profundamente sobre essa ideologia. E aí você corre um risco que eu, como realizador da classe trabalhadora, quando eu vou fazer o meu filme, vou pensar o meu filme junto com todas as pessoas envolvidas, a gente ainda está preso a essas ideologias e faz um filme igual a essas pessoas, né? Porque eu acho que o Grande trouxe esse debate aqui, que era lá no Veracruz, era elitista. Lulu de Barros é um cara que isso, é de família de magnata, já nos anos, lá em 23, né? De uma família magnata. Olha o que ele está fazendo, olha como ele está representando a classe trabalhadora. E aí vai indo, assim, você vai ter muito disso acontecendo. Então, o único jeito da gente, então pensando aqui na Escola Livre de Cinema, né? Eu acho lindo ter esse livre no meio do nome de uma escola. Você ter uma escola livre de cinema, subsidiada por uma prefeitura, totalmente descentralizada, ou seja, a gente não está no centrão de São Paulo, né? A gente está
numa cidade que está à margem dessa grande capital, né? Então a gente já está falando de uma escola que ela vai atrair, né? Vai ser feita de alguma forma para essa classe trabalhadora. Você não vai ter um burguês ou um pequeno burguês que vem estudar aqui na escola livre, certo? Né? Então, nós que estamos aqui dentro, né, nessas trocas que a gente faz, eu acho que é a reflexão primeira que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né, sobre as nossas ideologias, as que estamos reproduzindo e que levamos isso para a nossa produção, né? Mais algum comentário aí, gente? Valeu, professor. Respondeu. Obrigadão. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Eu acho que foi uma boa puxada e é um bom tema para a gente debater sempre, né? Sempre importante. Deixa eu ver aqui, eu vou provocar alguns participantes que estão muito quietinhos. A gente tem, olha, o Francisco até agora ficou de boa, não falou nada. O Bruno tá se escondendo, nem apareceu na câmera. A Neta, eu nem falo nada. A Neta fica só aí escondida. A Amanda também. Cadê vocês? Cadê os comentários de vocês? Todo mundo jogando videogame, olhando o Instagram. Boa noite, Chico. Minha internet tá ruim, tá falhando um pouco, tá? Eu tô perdendo até algumas coisas. Tudo bem. É só porque eu tô com saudade de vocês mesmo, gente. A gente não se vê faz tempo e agora fica nesse online aqui, né? Bom, como ninguém fez nenhum comentário até agora, eu queria lembrar de um filme. Eu queria ouvir vocês agora, a partir dessas provocações, reflexões todas que eu trouxe, que é esse último lançamento de 2019, o Bacurau. Eu queria ouvir de vocês quais são as possíveis interpretações que vocês fazem, quem conseguiu assistir esse filme, quem não viu ainda, eu acho que é bem importante a gente ver. Eu consigo ver ele também naquele site que eu disse lá para vocês. Como a gente está numa live, eu não vou repetir mais, porque pode ser delicado. Mas quem assistiu, quais são as possíveis interpretações aí que a gente encontra, pensando, né, a representação dessa classe trabalhadora nesse filme? E aí, Chico? E aí, Henrique? Terminou o currículo? Hã? Terminou o currículo? Terminei. Tava terminando. Então, acho que a maioria aqui já assistiu, não já? Francisco, não sei. Mas pelo menos a galera que eu fiquei, tipo, enchendo muito saco, tipo, um monte de gente, acho que o ano passado inteiro, desde que o filme saiu. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante no filme, que é como ele usa o estereótipo e ele desvirtua totalmente, assim. Porque existe um pouco desse estereótipo do filme do sertanejo, assim. Você encontra esses estereótipos em outro personagem, mas ele constrói os personagens muito tridimensionalmente, assim. Você entende quem são eles, até tipo, personagens muito pequenos daquela cidade, você consegue entender quem são eles, o que eles querem e o que impede eles de conseguirem aquilo, que é um sistema muito maior do que eles, que você começa a descobrir. Tanto que o filme desencadeia, assim, você começa a entender que tipo, a opressão para aquela cidade pequena é tão grande que a gente não consegue entender muito até onde vai a extensão dela, assim. Muito bom, né, gente? Muito boas reflexões, Henrique. Muito bom. E você trazer essas dimensionalidades, né, tanto no arco das personagens, pensando que, inclusive, uma coisa que o filme adota não existe figurante que é paisagem nesse filme, né? Eu tive a sorte de ter um encontro muito rápido, assim, em um trabalho no Sesc,
com a preparadora de elenco, a produtora de elenco de figuração desse filme e que preparou esse elenco. E ela fazia muito esse debate, dizia muito sobre isso, que a figuração, ela é uma representação da massa. Se essa é uma representação vazia, né, então logo esse filme também faria uma representação claramente vazia da classe trabalhadora. A preocupação ali estética é para dizer que forma também é conteúdo, né? Tudo que eu faço e tudo que eu deixo de fazer está alterando na percepção, né, do meu espectador, sem dúvidas. Então você dá um tratamento para as figurantes, a ponto de inclusive uma figurante super se destacar, virar meme e tudo mais, né, que é aquela senhorinha que olha lá pro Luna e diz: que roupa é essa, menino? Vocês lembram dessa cena? Ela virou meme, né? Porque é marcante, é uma frase que uma senhora fala, assim. E isso muito porque o filme, me parece, está muito pensado para isso, para assim como nos filmes do Leon Hirschman, né? Para a gente ver como tem uma variedade muito grande de possibilidades, né? Para a gente retratar a classe trabalhadora como autônoma e dona do seu próprio destino, capaz de mudar o seu próprio curso, né? Quando ela decide agir coletivamente. Não é que decide porque também não é algo, um fenômeno natural, acontece algo e as pessoas... Não. É quando uma série de movimentos vão acontecendo ali dentro, né, no sentido de organização, quando a classe trabalhadora começa a se organizar para agir coletivamente, né, ela toma nas mãos o seu próprio destino e ela determina, seja para o bem ou para o mal ali, para o bem ou para o mal não é isso que eu quero dizer, mas vamos dizer assim, custe o que custar, aconteça o que acontecer, né? Mas essa força coletiva consegue dizer, não, nosso destino não vai ser escolhido por um outro, né? Nós vamos determinar. Né? Chico, só fazendo outro adendo, com uma coisa interessante que você falou, os vilões do filme, que são essa classe mais alta, eles são quase representados como figurantes, assim, tipo, são personagens totalmente bidimensionais, você só conhece uma faceta deles e é só isso, assim. De quantos as pessoas que vivem em Bacurau, você conhece muito elas, você se identifica muito com elas, assim. Sim, sim. Você repara até que esse tipo de tratamento é dado para as mortes, né? As mortes das figuras que representariam o opressor, porque, por exemplo, aqueles norte-americanos que entram ali para brincar... Henrique, como é o nome daquele jogo de videogame que você fica com a mira, assim, ó, Counter-Strike, é isso o nome? Somos jogos de primeira pessoa. Isso, que tem essa subjetiva, né, assim, aquelas figuras norte-americanas que estão ali brincando de Counter-Strike, né, e aqueles dois brasileiros que achavam que por serem sudestinos, então eles eram uma estratificação superior dentro da classe trabalhadora, né, e não, né. É interessante porque todos eles também são classe trabalhadora. Eles não são a representação da burguesia. Não existe burguesia nesse filme, de fato. Você tem um prefeito, que é essa... Mas um prefeito, um político, eles geralmente eles estão a serviço da burguesia, né? Não tem nenhum multibilionário dentro desse filme. Então o que ele faz é tratar de estratificação, ou seja, são as camadas dentro da classe trabalhadora. Aqueles norte-americanos que estão ali brincando de Counter-Strike, na verdade, são pessoas que estão adoecidas, né, por uma ideologia. Elas estão a serviço de algo que elas nem sabem exatamente o que é. Elas estão ali pelo jogo, né? É o meu fetiche vir aqui e matar, que é o soldado mesmo. Então, essa representação do soldado, né? Esse norte-americano que vem para Bacurau é o mesmo norte-americano que vai para o Iraque matar iraquiano, achando que está lutando a favor de alguma ideologia positiva e, na verdade, é uma batalha por petróleo. É uma batalha geopolítica ali, né, de interesses
dessa classe dominante. E ele está ali a serviço dessa classe dominante sem pensar. Bacurau traz muito essa representação. Ele está aqui, né? E a gente pensando também que, de alguma forma, o filme está, ele, como pano muito de fundo, né? A gente viveu um golpe de Guerra Fria contra o Brasil, né? Muito ligado aí ao encontro dos pré-sais e tudo isso. Então, o golpe político que a gente acontece está muito ligado a isso e tal. E aí você trazer esses soldados norte-americanos para atirar nas pessoas sem saber por quê, né? Só porque, enfim, elas estão sendo controladas por uma ideia que não é nem exatamente a delas. E quando elas morrem, essas personagens, são mortes totalmente surreais, né? São cabeças que explodem, tal. Em oposição, quando essa outra estratificação da classe trabalhadora que ele quer representar, que é aquele povoado, quando as pessoas morrem, ele usa o realismo, né? É o que você está trazendo para a gente, né? Todas essas personagens são realistas, né? Elas têm contradições realistas, né? E as mortes são realistas. É muito importante porque tudo isso deixa marcas no nosso espectador, né? Mesmo que às vezes ele não esteja fazendo todas as pontes ali, entendendo tudo exatamente como a gente, né, enfim, planejou, mas uma parte mais subjetiva está recebendo essas informações, né? E isso vai encorajar ou desencorajar o nosso espectador de se juntar com a nossa própria classe para se libertar, né? Eu acho que mais interessante também é que Bacurau é um filme muito pop, assim. Ele é extremamente pop e ele consegue, tipo, puta, às vezes eu coloco ele só pra ouvir as músicas que tá rolando, assim. E é um filme que tipo, te cativa muito por causa disso, acho. Porque ele não é tão cabeção pra você se perder no conteúdo, mas ele também não é tão pop pra não ter conteúdo nenhum. Acho que ele consegue ficar ali num meio termo muito bom, assim. É muito bom isso, uma ótima observação, Henrique, porque todas as vezes que a gente está produzindo uma obra, quando ela está nascendo, né, a gente está estruturando, eu entendo que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é para quem que a gente está falando? Não tem nenhum filme que esteja errado, assim, não existe público errado, só existe uma variável muito grande de público, né? E se a gente não for de encontro com esse público, é muito complicado porque a gente não está falando para ninguém. E cada período histórico também exige da gente uma compreensão do que é o nosso público agora, nesse momento. Por exemplo, os filmes do Leon Hirschman, ele está falando com as pessoas lá dos anos 80, né, 90, que elas vão ter uma recepção daquela história que tem a ver com a época. Então, ou seja, está na cabeça de todo mundo a história das greves. As greves de 79, 78, o Didio que viveu essa experiência sabe muito bem, né, Didio, o que é. Elas estavam na boca do povo. É tipo falar de, não sei, eu ia falar Covid hoje, assim, mas são esses assuntos que estão na boca do povo. Todo mundo, sabe? Tipo fake news, essa palavra, fake news, né? Talvez você olha e fala, nossa, mas é em inglês e tal, como assim, né? Não, mas está na boca do povo, né? As pessoas reconhecem. Então, eu acho que na hora de fazer as nossas escolhas também, é muito pensar isso, assim, para quem que eu estou falando, quais são os códigos que eu estou utilizando, né? E aí, eu acho que o Kleber e o João Dornelles, que dirigiram o filme, pensaram muito estrategicamente para que o filme falasse com muitas pessoas, né? Porque eu acho que isso é você pensar na função também da obra. Um filme como esses, que tem uma função de fazer a gente se imaginar se libertando, né? A gente tirando de cima das nossas costas esses sanguessugas, né? Então não adianta eu fazer um discurso extremamente hermético, né, fechado, intelectualizado, quando na verdade você precisa de uma grande massa para isso acontecer, né, de uma força coletiva muito grande para a gente poder se libertar. Chico, você estava falando sobre
saber o que o público quer no tempo certo. Acho que o João Kleber, caramba, é esse o nome dele agora que a gente tava falando do diretor do Bacurau junto com o João Dornelles. O Kleber Mendonça. Kleber Você Mendonça. juntou os dois nomes aí. Você juntou então, uns nomes aí, mas tudo bem. eu acho que ele é muito inteligente fazer isso, assim, porque ele começou com um filme mais cabeção e ele foi vindo pro pop. Eu acho que sempre falando muito com o público na época, assim. Na metade dos anos 2000, ele fez um filme que é super sobre essa expansão econômica dos anos 2000. Na época do golpe, ele fala basicamente sobre o golpe, só que com um outro tipo de personagem. E agora ele faz um filme sobre uma revolta, que acho que a gente precisava assistir isso, assim, muito. Ele é muito inteligente fazer isso. Sim. Eu quero muito entender também o papel do Dornelles aí nessa obra. Porque eu acho que é uma mudança de linguagem, apesar de a gente ver muita coisa do Kleber, tem uma mudança de linguagem, de propósito bem grande, assim. Eu acho que ele se torna muito mais radical também, no sentido de dar aquelas ferramentas que estava dizendo, né? A gente sempre tem que instrumentalizar o nosso público, né? Porque senão a gente não está falando com ninguém, e a gente não está provocando nada. Então, você sempre tem que instrumentalizar o teu público para que ele entenda porquê das condições da classe trabalhadora naquele momento, daquele jeito, e esse filme eu acho que ele faz isso bem radical, assim, deixa bem declarado mesmo, enfim. Acho que é tipo, diferente dos outros filmes dele, acho que o João Dornelles trouxe uma coisa muito mais povão, assim, porque os outros filmes ele falavam muito mais sobre tipo uma classe média alta, isso, ali do Recife. E esse filme é muito mais tipo, para todo mundo, assim, você consegue se identificar muito mais fácil. A coisa de fazer a escolha do público é muito importante, né? Fazer a escolha e tentar acertar esse alvo é uma tarefa aí. Gente, estamos nas considerações finais. Deixa eu ver que horas são. 9h30. A gente tem mais encontros, né? Esse daqui eu fiz ele muito pensando numa continuidade, assim, da semana passada e tal. Já para a semana que vem eu quero entrar em outros lugares aí. Então, já que a gente está fechando, eu queria ouvir de vocês quais são as impressões que vocês ficam sobre esse debate, se estimula ou não, se teve alguma dificuldade. Vocês acharam um saco tudo isso? Muito cabeçudo? Me contem. Chico, como foi para vocês? Acho que mais uma vez foi muito foda as suas aulas. Acho que dá uma perspectiva totalmente diferente do que a gente está fazendo. Dá outras perspectivas que a gente acho que precisa muito. E é o bom que essa aula fez muito referência à aula do Sabadino que a gente teve, que ele estava falando sobre cinema novo. E novela vague, e essas coisas, acho que foram dois assuntos que juntaram, assim. Foi do caralho. Que ótimo. Como que foi esse encontro aí do Sabadino? Falou sobre o cinema novo e a novela vague? Ele falou sobre os cinemas novos e toda essa linha, desde o neorrealismo italiano, o cinema novo, a novela vague, e esses outros cinemas que saíram desse começo, desse pós-Segunda Guerra Mundial, assim. Ótimo. Maravilha. Muito bom. Paramos por aqui, gente? Vamos fazer o print do sorriso, pessoal? Vamos. Vamos lá. Mais alguém? Bruno? Neta? A Neta entrou e não tá de cabeça para baixo. Vamos lá, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. 1, 2, print. Aê, galera. Deixa eu só confirmar pra gente não perder. Ótimo, ficou maravilhoso. Amanda, saiu seu sorrisinho. Depois eu monto. Mário ficou da hora aí. Valeu, Chico. Obrigado, hein? Gente, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Chico. Obrigada. Foi ótimo. Um beijão, um abração em todo mundo. Valeu, Chico. Sensacional, né? Obrigado, Chico. Muito boa aula. Boa noite. Tchau. Bom, tchau, gente. Bom descanso a todos. Bom descanso! Falou aí, galera. Bom descanso. Falou, Chico. Valeu, gente. Ô, Chico. Tchau, gente. Valeu.
Tchau, Francisco. Tchau.